Você assiste aquele vídeo que joga uma faísca num galão de gasolina. E aí é isso. Você está pronto para ir atrás do seu sonho. Nada vai te parar agora. Não sei o que estava me segurando esse tempo todo, você pensa. Mas aí antes que você se dê conta, aquela motivação inicial foi embora sem que você percebesse. Hoje vamos falar sobre a diferença entre motivação e determinação. Roda a vinheta. Olá, concurseiras e concurseiros. Sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Mente de Concurseiro, uma iniciativa do site mentedeconcurseiro.com. Lá no site você vai achar diversas matérias muito legais, muito interessantes, com embasamento científico, que é mais importante, que vão te ajudar bastante para a sua preparação. Eu sou Diego Rodrigues, eu vou estar fazendo companhia para você hoje e vou te pedir para, onde você estiver ouvindo esse podcast, seja no Spotify ou no Google Podcasts ou onde quer que seja, que você passe a acompanhar a gente. A gente está aqui, esse é o único podcast dedicado exclusivamente a concursos públicos e a gente está por aqui sempre às quintas-feiras, se os meus vizinhos cantantes permitirem. Bom, eu já fiquei motivado talvez algumas centenas de vezes na vida, o que só aumentou a minha frustração quando aquela empolgação inicial ia embora. Bom, antes de mais nada, a gente tem que fazer uma separação das coisas. É possível que você esteja saindo de um ponto de partida muito mais difícil do que o das outras pessoas. E não tem problema nenhum com isso. Você consegue exatamente da mesma forma. O que a gente precisa evitar é ficar preso em um pensamento inútil do tipo: por que o fulano consegue as coisas mais fácil do que eu? Por que pra mim tudo tem que ser tão difícil? A gente tem que ter esse cuidado. E assim, eu sempre jogo aberto, né? Então é bem possível que as coisas para você realmente sejam mais difíceis e que realmente haja pessoas que já recebem tudo pelo qual a gente precisa lutar tanto em uma bandeja de prata. Isso é justo? Não, nem um pouco. Mas a questão é, e agora? Porque o fato de não ser justo não muda a nossa situação em absolutamente nada. A gente ainda precisa lutar por um mundo mais justo sempre que a gente tiver a oportunidade. Mas como a gente faz para melhorar a nossa vida e as vidas das pessoas que dependem da gente enquanto isso? Entende onde eu quero chegar? É injusto, eu concordo inteiramente com você. Mas fato é que a gente joga com as cartas que tem. A gente pega esse trabalho a mais que precisa ser feito e começa de algum lugar, ou então nada vai mudar pra gente. Um problema que eu vejo com essa onda de motivação mundo afora é que ela pode impedir que a gente veja as coisas com clareza. Então vamos lá, não me entenda mal. Motivação ela é uma ótima coisa para acender uma fagulha e te fazer começar. Mas a questão é, e quando ela apaga? Entende o que eu quero dizer? Esse é o motivo principal de eu ter desistido de tantas coisas importantes. Inclusive, algumas vezes eu interrompi os meus estudos por esse exato motivo. A questão é que a gente tem que estar pronto para uma verdade cruel, que a gente precisa de muito mais do que motivação. A gente precisa de determinação. E aí você vai me perguntar a diferença entre as duas coisas. Bom, a determinação tem uma diferença crucial, que é você saber que aquilo que você precisa fazer para alcançar o seu sonho vai ser uma droga.
E assim, até isso é um pouco de eufemismo. Não vai ser uma empolgação inicial que causa aquela sensação de ser invencível, como é no caso da motivação. Mas, na minha opinião, é algo mais sustentável. Você ter determinação é algo mais sustentável, porque desde o começo te faz enxergar que todos os dias vão ser uma droga, mas que você vai passar por eles um a um, porque é isso que precisa ser feito. É tirar conforto do fato de que poucos seres humanos estão dispostos a fazer o esforço que você está fazendo agora. É a diferença entre um fósforo e uma vela, entende? Não tem toda aquela intensidade inicial, mas permanece pelo tempo que for necessário. Deixa eu te contar uma coisa. Eu morei muitos anos em uma das comunidades mais perigosas do Rio de Janeiro. E isso por si só é uma história para outro dia, mas dessa época vem um dos maiores orgulhos que eu tenho em termos de estudo e de dedicação. Eu estava desempregado há um tempo e boa parte da minha família comparava estudar a ser um vagabundo profissional. Eu resolvi tentar concursos menores e fora da área que eu estava estudando, né, pelo desespero, o que é uma coisa que eu realmente não recomendo, mas na época eu optei fazer até por um pouco de falta de direcionamento. E o concurso que eu optei fazer era o da Casa da Moeda. O salário era coisa de R$ 1.200, R$ 1.500, com certeza não era mais do que isso. Mas na situação que eu estava, isso era diferença para uma vida nova. E eu não passei nesse concurso. Bom, eu fui aprovado, né, mas não fui classificado. Mas eu vou te dizer porque ele ainda assim é um dos meus maiores orgulhos. O primeiro desafio era que eu sempre fui péssimo em matemática, mas muito ruim mesmo. Então eu precisava correr atrás do prejuízo. Na época, curso pela internet não era nem um sonho distante, ninguém nem vislumbrava isso. Eu via os cursos em DVDs que eu precisava ir até o centro da cidade para alugar. Coisa de mais de 1 hora de viagem. E a parte de matemática que estava no meu edital, ela estava em 8 DVDs. E eu não sei se você sabe, mas uma coisa sobre os DVDs é que eles cabiam muitas aulas. Então assim, se eu tinha 8 DVDs, nossa, tinha muitas aulas lá dentro. Muitas mesmo. E assim, eu vi o curso e não entendi nada. Zero. Mas eu vi de novo. Lá pela 4ª vez que eu já estava vendo o curso completo, de ponta a ponta, eu comecei a entender, meio que pela força bruta. E a questão é que eu estava determinado a entender aquilo. Estava determinado a aprender aquela parte de matemática que sempre tinha me dado tanto medo. Talvez se eu tivesse só motivado, ou tivesse visto alguém, ou alguém tivesse me dado uma conversa, uma injeção de ânimo, talvez eu tivesse visto a primeira vez o curso todo, mas ao não ter entendido, possivelmente essa empolgação ia passar. Mas essa é a diferença da determinação. Eu vi uma vez inteira, não entendi, vi todos os DVDs de novo, não entendi, vi todos os DVDs de novo, não entendi, vi todos de novo, e aí eu comecei a entender alguma coisa, porque eu já tinha colocado na minha cabeça que não importasse quantas vezes eu tivesse que ver a mesma coisa, eu só ia parar quando eu entendesse. Essa é a diferença de estar determinado. E depois disso, quando eu finalmente tive coragem e consegui juntar algum dinheirinho para fazer um curso presencial, parecia que o professor não tinha mais nada para me ensinar e eu ainda lembrava claramente dos macetes da videoaula e parecia até que eu era algum estudante de matemática, porque tudo que o professor falava eu já sabia e as coisas que ele falava quase sempre eu já tinha aprendido uma forma mais fácil de fazer os exercícios. Então, como eu falei, eu não fui classificado para esse concurso, mas ainda assim ele é uma enorme fonte de orgulho para mim, porque mostrou que eu era capaz de aprender mesmo a matéria que mais
me assustava. Entende? A ideia é que você não busque a motivação para ir atrás do seu sonho. Porque ela pode não chegar facilmente, primeiro, e segundo, que mesmo que ela venha, ela pode não durar. No lugar disso, você tem que fazer o esforço consciente de entender que você precisa lutar pelo seu sonho todos os dias. E que isso vai ser difícil, sério, muito difícil. Vai ser frustrante, você vai ter derrotas, você vai ter dias em que você não quer continuar, mas você vai. Porque não importa o quanto você acha que não, mas eu tenho certeza que você é capaz de superar absolutamente qualquer coisa que esteja no seu caminho agora. Talvez você tome mais tempo do que alguém que não tem obstáculo nenhum. É possível. Mas eu tenho certeza que se você estiver disposto, se você estiver disposta a pagar esse preço, que muitas vezes não é baixo, eu tenho certeza que você é capaz de passar. E se você já antecipando que isso vai ser difícil, você se prepara para essa dificuldade e pouco a pouco vai calejando a sua mente com os desafios, de maneira que eles façam parte da sua normalidade e você está sempre pronto para quando aparecer outro. E a gente precisa ter em mente que as coisas elas são desenhadas para serem perpetuadas. É por isso que talvez seja mais difícil para mim e para você do que para alguém que já nasceu com um banquete posto. Mas reconhecer isso, reconhecer que para outras pessoas é mais fácil do que para a gente, ou mesmo reconhecer que às vezes a gente sofre algum tipo de injustiça, só reconhecer isso tem zero efeito prático, justamente porque as coisas são desenhadas para serem perpetuadas. Então, essa dificuldade que você tem, se você não fizer se você não tiver todo esse trabalho extra, se você não se empenhar muito mais do que uma pessoa que não vai ter essa dificuldade, se você não estiver disposto a pagar o preço, tudo vai continuar como está. Como eu falei, é justo? Com certeza que não. Mas o fato de não ser justo não vai mudar nada. Vai caber a cada um de nós, primeiro, mudar a nossa situação. E depois, abrir o caminho para outras pessoas que tenham dificuldade também consigam mudar a situação delas. Bom, eu espero ter ajudado, eu espero que de alguma forma isso você se identifique com o que eu estou dizendo. O retorno que eu tive sobre o podcast da semana passada foi realmente muito, muito incrível. Eu tive conversas sensacionais sobre o assunto. Espero também que essa seja útil para você. E se você se identificar, se você pensar como a gente, eu te convido a conhecer o nosso site mentedeconcurseiro.com e continuar acompanhando a gente aqui sempre às quintas-feiras, tá certo? Muito obrigado pela sua companhia, um abraço e até a semana que vem.